A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Max, apresentador, e a minha parceira, Paloma Santos. Salve, salve, simpatia! Eu sou Paloma Santos, aqui na escuta, e é um privilégio estar nessa roda, dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje, nosso episódio é sobre o livro O Black Power de Akin. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta responsável pela obra, Kilsan de Oliveira. Querida, muito obrigada pela presença. Tudo bem com você? Muito bem, obrigada. Saudações a todos, a todas e a todos. Uma grande honra e satisfação estar aqui com vocês nesse programa. E não estamos sozinhos, Kilsan. Nós temos aqui o nosso parceiro, ele que é escritor, jornalista, já está se transformando em apresentador, mas é o cara que leu todos os livros aqui do Letras Pretas a fundo para entrevistar e bater um papo com a gente. Juca Guimarães, seja bem-vindo, meu irmão. Salve, salve, Max. Olá, Paloma. Temos aqui uma jornada maravilhosa com um livro infantil. Gente, as crianças são o futuro do país. Então, quem escreve para criança está construindo um mundo melhor para o futuro. Livro infantil tem uma potência que pode multiplicar por 10 o poder dos livros, porque é o livro que a criança vai ler, para a gente se identificar, falar com as crianças, vai socializar com o livro. Então, com o livro para criança, o livro infantil é uma ferramenta importantíssima para a educação e formação dos jovens. E esse livro aqui, da Kilsan de Oliveira, é muito especial. É um livro de 2020 que conta a história de um garoto maravilhoso, que é o Akin, que está aqui no título do livro, né? Que tem um problema na escola, tem uma questão de aceitação, e fala muito sobre essa autorreferência das pessoas negras e, mais importante, o quanto a ancestralidade nos potencializa para enfrentar os problemas do mundo, né? O bullying, as tristezas, enfim. É um livro que me impactou muito, porque quando eu li esse livro pela primeira vez, eu li com a minha filha, a Maria Alice, que hoje tem 10 anos. E ela falou muito bem do personagem. Ela sentiu que o personagem é alguém próximo dela. Eu acho que é muito bacana você ver um personagem de um livro que as pessoas se identificam pela presença e pela potência e profundidade do personagem. Então, o Akin, que ela escreve aqui no livro, é um garoto muito especial, muito bacaninha, e esse nome, né, que significa valente, guerreiro e herói em Yorubá. Kilsan, minha primeira pergunta é o seguinte: por que você escolheu um menino para representar o seu protagonista nessa questão do cabelo, que muitas vezes é uma preocupação, uma aflição que toca mais umas mulheres negras, né? Qual foi essa casa de criar um personagem masculino para um tema tão universal assim para a negritude? Em 2014, eu fui para Minas Gerais. Conheci o Akin, lá em Minas Gerais. É lógico que o nome dele é outro e eu coloquei enquanto personagem Akin. Esse menino, ele tem uma história, né, muito real, porque isso aconteceu com esse Akin que eu conheci em 2014, mas também aconteceu em minha caminhada de 38 anos em sala de aula como professora de educação infantil e ensino fundamental. É uma história recorrente. Meninos pretos cortam os seus cabelos, assim como as meninas, ainda na educação infantil. Porém, é uma história que, de 2014, eu esperei até 2019 para apresentá-la a alguma editora, porque eu esperei um homem preto aparecer para contar essa história. Então, eu congelei essa história, na verdade, até que a minha ancestralidade, em 2019, disse: pode colocar aquele texto em circulação. E aí, eu digitei, porque eu escrevo à mão, digitei o texto final, mas não enviei, fiquei esperando, até que uma amiga, parceira, Penélope Martins, uma escritora, ela falou que eu te indiquei para uma editora X e ela vai entrar em contato contigo. Quando a Helena entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha um texto, eu falei, tenho esse, e apresentei para ela e ela adorou e já ficou com o texto. Mas então, para dizer que num primeiro momento eu esperei aparecer esse homem contando essa história, porque eu não queria fazer isso, mas enfim, achei, mesmo sendo solicitada a fazer isso pelo universo, achei interessante e a recepção foi muito legal. Eu não entendo que uma mulher não possa escrever sobre um personagem masculino ou vice-versa, mas eu estava esperando um homem preto aparecer com uma história forte de um menino preto e que trouxesse essa verdade, essa realidade, que meninos pretos passaram por muitas experiências, principalmente
principalmente os homens pretos de hoje, raspando seus cabelos, acreditando que era por beleza, que era mais moderno, que era mais bonito. Eis que, de repente, eles, ao lerem esse texto ou assistirem o espetáculo, esses homens choram. Não são os meninos, as crianças que choram, são os adultos, porque naquele momento do teatro, da peça, eles entendem e se lembram de trechos da história que a memória apagou por conta do trauma. E aí eles conseguem se conectar com essa verdade. Eu não cortava os meus cabelos porque era moda. Eu me lembrei direitinho do menino que me agredia, que xingava, zoava com o meu cabelo, enfim. Esse é o seu lado mestre em psicologia falando, né? A psicologia está aí dentro dessa formulação de projeto. E eu gosto muito do seu livro, porque eu tenho nele uma sensibilidade, uma sensação profunda de que os personagens, eles se colocam numa história em relação ao outro também. Então a visão do outro sobre si impacta bastante. E no começo do livro tem umas cenas muito bonitas que falam da família, né? Você fala um pouco desse começo, por que esse núcleo familiar escolheu dessa maneira? E esse núcleo familiar, o que você quer contar para as pessoas que leem o livro sobre essa questão do avô, dos netos, da proximidade entre eles? Há uma questão muito grande na sociedade em relação à família ideal. Então, a família ideal é a família Doriana, papai, mamãe e 2 filhos. A realidade não é essa. E aí eu mostro uma pessoa que é idosa e que ela é responsável pelos seus netos, né? E isso para mim é importante porque nas periferias as crianças são muito cuidadas pelas avós, mas eu quis trazer um homem porque é um livro que fala, que traz aspectos de masculinidades outras que eu quero trabalhar no corpo do homem negro. Então eu trago essas masculinidades numa criança de 6 anos, que é o irmão do Akin, do meio, trago numa criança de 12 anos, que é o Akin, e trago no avô. E esse avô, portanto, ele simboliza essa ancestralidade que vai narrar histórias de poder, de realeza para os mais novos. Então, o objetivo é trazer uma família que é estruturada, num formato estruturada e que é capaz de estruturar todos os membros a partir dessa figura desse idoso, dessa pessoa que é sábia e que está à frente de toda uma família. Isso é sobre formatos de famílias que são estruturadas também, mas que há uma coisa generalizada na sociedade em dizer que as famílias negras são desestruturadas, portanto desestruturantes. E eu estou dizendo que existem outras formas de se estruturar famílias no Brasil, inclusive nos agrupamentos de pessoas negras. Sam, primeiro quero te agradecer muito por tudo que você está trazendo, por essa aula que você está dando e também por você ajudar os homens pretos. E aí também já te faço uma pergunta. Os homens pretos, eles também já não são pessoas completamente educadas, completamente guiadas por mulheres pretas? Porque a minha estrutura, por exemplo, era o pai e a mãe e minha irmã e eu até 10 anos de idade. Depois ficamos minha mãe, minha irmã, minha tia e minha avó. E eu fui criado por todas essas mulheres. Como que é isso? Não, essa é a história no Brasil, né? Muito comum, de mulheres que vão se juntando entre familiares. Então, a mãe, enfim, ou fica viúva, ou se separa, ou, enfim, desse marido. E aí vai proporcionar uma educação aos filhos, ou ela sozinha, ou ela com a mãe dela, com a sogra. Enfim, mulheres vão agregando aquela educação da criança. E as mulheres pretas são as tetas do mundo, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Eu quero dizer com isso é que a generosidade das mulheres negras é algo que precisa ser pautado durante a história, né? São aquelas que têm todo um conhecimento a ser compartilhado, a ser ofertado para as comunidades de uma forma geral. E não é diferente com seus filhos e com suas filhas. Portanto, a educação que as mulheres pretas dão aos seus filhos é uma educação muito fundamentada no cooperativismo, né? Esses meninos são muito convidados a cuidar de tudo também, aprender a cuidar da casa, a cozinhar, a lavar, a passar, e muito pelo olhar dessas mulheres pretas, que não vão ficar separando que isso é coisa de menina e isso é coisa de menino. Tá todo mundo de uma forma integrada na família para tudo se movimentar, porque ela precisa trabalhar, tá tudo ali envolvido, né? Então é um processo educativo muito integrado nesse sentido. E eu acho que os homens só têm a acrescentar com tudo isso. A questão é que esses homens
esses meninos pretos crescem. E muitas vezes o seu corpo negro é atacado muito cedo pelo racismo. E nesse sentido, atacado pelo racismo, pela invisibilidade, pelos preconceitos e pré-julgamentos em relação aos homens pretos, que em algum momento esse jovem vai querer sair dessa situação toda. E nesse sair, começa mudanças no corpo. Não vou deixar o meu cabelo black, vou deixar raspadinho, porque raspadinho eu sou mais aceito pelas meninas. E começa todo um processo em que esse menino acaba vendo um valor muito grande nas meninas brancas e não nas meninas negras. Então algo acontece aí que há uma dissonância muito grande entre essa criança negra criada por uma mãe preta e no momento que ele vai para a socialização secundária, que é nas instituições, ele quer ser aceito e começa a fazer uma série de transformações na sua forma de ser ou na raiz da educação recebida, e ele começa a olhar para essa mulher negra com desvalor e colocando um valor na mulher não negra. Então, esse momento é um momento crucial para ambos, para os meninos, os jovens, na verdade, para os jovens negros, mas também para as jovens mulheres também, porque é o processo, é o momento em que elas acabam se vendo desvalorizadas pelo menino negro também. E aí tudo começa nesse sentido da relação entre homens e mulheres, negros e negras. Então, a minha literatura e esse livro, ele vem muito nesse sentido de entender que os processos vêm de dentro para fora e que a gente precisa aprender a falar de dentro para fora e a cuidar disso de dentro para fora. Estou aqui encantada com essa construção, porque o seu livro, querendo ou não, tem todas essas camadas, apesar de ser um livro infantil. Mas eu queria dar um recadinho aqui para você que está chegando agora. Esse é o Letras Pretas e hoje nós estamos conversando com a autora Kilsan de Oliveira sobre o seu livro, o Black Power de Akin. A gente está falando de um lugar, né, da primeira infância. Ali a gente já começa a fazer a nossa formação psicológica, a gente é sócio psicoambiente, a gente é uma tríade. Só que eu queria, na verdade, entrar na questão do mercado de trabalho, né? Porque também tinha essa questão, né? Até 2019. Por que eu quero entrar nessa seara? O seu livro criou uma evidência muito grande quando a gente estava em isolamento social. E, por coincidência, também foi um grande momento de reflexões e de visibilidade preta, com Black Lives Matter, com os meios de comunicação entendendo que nós existimos, e também da imprensa começando a entender, né, que é importante a gente aparecer mais. Dali começou-se um start, lógico que a gente está numa construção ainda, e o que você trouxe, né, esse debate sobre o seu livro, eu acho que é muito importante, porque eu entendo que quando um pai lê esse livro com um filho ou com uma filha, existe uma catarse, existe uma emoção, existe uma emoção dividida, porque quem é pai, às vezes não teve esse acolhimento de um livro tão representativo. Você pensou nisso também, nessa camada, né, de trazer para os pais e para as mães esse espelhamento através de um livro infantil? Não, eu penso na criança. Eu penso que cada livro meu, ele parte de um fato real que eu vivi em sala de aula ao longo desses anos todos. Por isso é que quando o Juca fala da identificação que o filho teve com a história, é sobre isso. São personagens muito reais, porque são personagens que estão muito próximos da realidade de toda criança negra em espaço de escola pública ou privada. Não importa, é a vivência de um corpo negro na sociedade brasileira. Então eu penso nessas ferramentas de fortalecimento para as identidades das crianças negras, primeiramente, e a partir de uma situação crítica, um desafio que foi imposto para um coletivo e que eu sei que precisa ser conversado. Então, é uma coisa que eu vivi tanto e que eu entendo que eu
eu desenvolvi uma forma de trabalhar com essas questões extremamente críticas e violentas e tendo um conceito que é essencial para mim, que é o encantamento. Então, eu não penso nos adultos, no pai, na mãe, eu penso exatamente nas crianças, porque eu vejo as crianças negras no espaço da sala de aula, da escola, extremamente vulneráveis. Tanto que quando a gente conta para as mães o comportamento de muitas crianças negras no espaço da sala de aula, a família não acredita, porque a criança não é desse jeito em casa. E aí começa toda essa mudança de comportamento das crianças negras frente aos desafios que o racismo impõe lá fora. Então, há um momento de retração e de encolhimento de suas identidades. E para mim isso é horrível, porque quando a gente vai na defesa dessas crianças negras, dos meninos, por exemplo, poxa, por que você não fala nada? Você tem nome. Por que você deixa ele te chamar de macaco? Por que você deixa ele te chamar de negão? Pô, você tem 8 anos, você tem 9 anos. Por que você deixa? Professora, você não sente nada? Você gosta? Eu não gosto, mas, se eu enfrentar, vai ser pior pra mim. Eles vão zoar mais na minha, vão pegar mais pesado. Então, deixa, não fala nada, deixa pra lá. Então, esse encolhimento, essa coisa de baixar a cabeça que eu não admito. Eu entendo que toda criança preta precisa ser educada pelos seus pais para o enfrentamento. Já foi o tempo que a gente ouvia com muita frequência as famílias negras, pais e mães, quando as crianças reclamavam do racismo que estavam vivendo em sala de aula, os pais diziam assim: deixa quieto, porque a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Que de fraco não temos nada, que de fraco não temos nada. Era o mais fraco por causa do que era imposto. Agora, a fraqueza a gente não tinha nenhuma. Exatamente. Então, é um ensinamento, esse deixa pra lá, não fala nada, é um ensinamento muito violento, porque ele acarreta em consequências no corpo dessa criança. Ela se silencia diante das violências. E eu entendo que a criança negra, ela precisa aprender a resistir. E aí eu abro mão, em todos os meus livros, de um conceito acadêmico, que é um campo teórico que eu trabalho dentro da pedagogia ecoancestral, que se chama corpo, templo, resistência. Corpo, templo, resistência. Todo corpo é sagrado e a criança negra precisa saber que o corpo dela também é sagrado, porque é um templo. É o receptáculo do presente, do passado e do futuro ao mesmo tempo, aqui no hoje. E por isso ela precisa aprender a resistir às atrocidades, às violências do racismo, das práticas racistas. Porque resistir a essas violências, protegendo esse corpo, também é um ato sagrado. Então, esse para mim é um resumo de uma teoria que eu desenvolvo e que eu tenho sempre em mira nessa construção de um contracorpo negro que aprenda a resistir ao racismo que é violento e ataca as crianças pretas de uma maneira absurda no espaço escola, que eu digo ao mesmo tempo que todo pai e toda mãe deveria ficar uma semana numa escola para ver como seu filho está sendo tratado, mas aí eu digo que não, nenhum pai, nenhuma mãe merece ver isso. Ele precisa defender que essa escola esteja dentro dos princípios de direitos humanos e seguindo a Lei 10.639, que alterou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, 9394/96, em seus artigos 26A e 79B. Ele precisa garantir isso para que todas as crianças pretas sejam tratadas com respeito dentro desse espaço escolar, né? E garantir, assim, uma maior qualidade de educação e de convivência dos seus filhos e filhas, e não vivenciar o que a gente vivencia o tempo todo. Por isso, a defesa para uma formação de qualidade desses profissionais da educação que vão conseguir fazer aquilo que um pai e uma mãe faria e que um professor deveria fazer, dentro de um ECA, dentro de um Estatuto da Igualdade Racial, da Constituição, que é a proteção, nós, profissionais da educação, por garantir a proteção física, mental, intelectual, espiritual das crianças que estão sob nossas responsabilidades no espaço escolar.
É sobre isso. Tio Sam, voltando um pouco no livro aqui, essa questão da proteção do corpo negro, né, da identificação do corpo negro como algo que tem que ser protegido como um templo e reconhecimento da sua potência, eu vejo muito isso no personagem do vô Benedito, né, do vô Dito, que é o homem que transpõe a questão da separação das tarefas de casa, que ele cozinha também, ele faz a poção pro cabelo do Aquins, ensina o Aquins a passar no cabelo e penteia o cabelo do neto. Esse gesto, que no livro é tão bonito, né, do avô, que cuida fisicamente do corpo do neto, é um pouco disso que você fala de preservação do corpo negro com ancestralidade. E aproveitando essa pergunta, eu queria fazer uma consideração muito importante sobre a ilustração do Rodrigo Andrade, que quando você fala da questão da criança da escola ficar isolada, sofrer e introjetar nela mesma sentimentos de inferioridade, que é o ambiente escolar, que é perverso, põe, no livro a gente vê algumas ilustrações que o Aquins está muito triste, né? A tristeza é muito visível no traço, né, que o Rodrigo fez. Então fala um pouquinho sobre a importância do vô Dito ser um homem que representa uma ideologia africana de família, em que o homem também cozinha, o homem cuida da beleza, o homem ajuda no cabelo, e também a importância desse traço, né, do Rodrigo, que enriquece sua história também, né? Bom, eu acho importante falar sobre isso. Eu sou a única autora que chego com um ilustrador meu para cada editora com os textos prontos. Eu não admito e jamais admitirei que alguma editora indique o ilustrador, porque a editora faz isso. Jamais isso aconteceu com qualquer um livro meu, e talvez por isso sejam livros tão bem cuidados em termos de ilustração. Eu chego com o livro pronto, porque cada história minha já nasce com as ilustrações, já nasce com grandes cenas na cabeça. Eu preciso ter ilustradores que me respeitem, que ouçam o que eu tenho para dizer e que construam as cenas junto comigo, construa uma cena, manda para mim, enfim, a gente vai fazendo esse bate-bola. Isso para mim é essencial em termos de livro, de publicação, dessa história toda. Toda a história, ela traz valores civilizatórios africano e afro-brasileiro. Então tá aí na construção, esse cuidado desse avô, que vai ensinar a fazer um hidratante, que é um hidratante que está na minha família há séculos, na minha família. Eu compartilho uma receita que minha mãe aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó, e eu trago para a literatura essa receita dessa banha de porco com ervas, com alecrim, enfim, e que passa. Eu tô aqui, não tive tempo de lavar o cabelo, mas eu cheguei aqui com meu óleo na cabeça e tô com ele aqui e vou lavar hoje, entendeu? Então eu prendo ele e vou pro lugar que eu tenho que ir. Quando der tempo, eu faço a lavagem dele, mas é um óleo de infância e que eu faço e que compartilho aí. Então, a coisa é a seguinte, eu fui criada dentro de valores civilizatórios africano e afro-brasileiro. Ainda que eu esteja no campo da literatura, da imaginação, eu vou trazer, eu tenho fincada as minhas histórias, a forma de escrever, o que eu vou contribuir com a sociedade, está fincado em mim. Então eu vou compartilhar. Então eu compartilho essa receita e coloco um avô que compartilha todo um conhecimento ancestral que ele tem em relação a isso e que cuida muito bem dos seus netos. Se você olha para os povos originários, olha os homens como eles cuidam dos seus filhos, dos seus bebês. Se você olha para os povos de matriz africana, há a mesma tradição, vão passar banha de ori no corpo, no cabelo todinho, vou deixar brilhando com aquela banha de ori no corpo todo. Esse cuidado do mais velho com o mais novo, ele é fundamental, porque o mais novo, ele é aquele que vai carregar tudo aquilo que o mais velho vai conseguir transmitir em termos de sabedoria e de conhecimento. E é onde esse mais velho vai viver, e vai viver por muito tempo também a partir desses ensinamentos. Então, para mim, essa cena é uma cena fantástica para a gente entender um jeito de ser em termos de valores civilizatórios africano e afro-brasileiro.
e que há potência nisso. Não tem como, né, Tio-san? É ancestralidade total tudo isso que você está falando pra gente. E nós estamos aqui amarradão ouvindo você falar. Agora nós temos um quadro que se chama Bate-Letra. Eu faço uma pergunta, você responde de bate-pronto. A Paloma faz outra pergunta, você responde de bate-pronto. Vamos nessa? Bora! Então vamos lá para a primeira pergunta. Defina seu livro em uma palavra. Potência. Defina-se em uma palavra. Mulher medicina. É uma palavra composta. Não tem problema. Agora a terceira pergunta para você. Qual é a conexão dessas duas palavras? Dessas três, já que você mandou uma composta, né? Eu sou uma terapeuta holística desde os meus 12 anos de idade. Então eu sou muito conectada com o universo. E muito cedo também eu conheci os orixás. E nenhum livro, nenhum texto meu sai da gaveta, sai dos meus cadernos, se não for com a ordem deles. Então eu sei exatamente quais livros, quais textos eu deverei trabalhar para ver se alguma editora publica esse material. Então, porque eu entendo que se houve uma literatura que me adoeceu, e foi a literatura de Monteiro Lobato, na década de 70 que eu vivi, e tendo que ler um livro por semestre dele, e eu era zoada pelas crianças com aquelas palavras que ele colocava no livro, na boca da Emília, xingando tia Anastácia. Na hora do intervalo eu era zoada com as mesmas palavras, e aquilo me adoeceu. Na minha 4ª série eu já estava doente, que eu não conseguia ler mais livros de Monteiro Lobato. Minha mãe lia, eu ouvia para ir fazer a prova. Era assim que se dava. Se existiu uma literatura que me adoeceu, eu preciso dar conta de produzir uma literatura de cura. E é o que eu digo, que a minha literatura, é um campo teórico que eu chamo de literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, carinhosamente eu abrevio por Linebeijo, é uma literatura de cura. Mas não poderia ser diferente, se eu sou uma mulher medicina, se eu curo com as minhas mãos, com o meu olho, com os meus poros, com a minha respiração, enfim, desde tão pequena, não seria diferente comigo na dança, comigo coreografando, comigo, escrevendo. No campo da literatura é a mesma coisa. E isso é potência, porque quando a gente consegue curar o nosso interior, a gente não está curando somente a nós estamos curando a nossa ancestralidade, tão ferida pela escravidão. Mas a gente não pode esquecer que o nosso DNA também está entranhado pela realeza, porque a África é berço da humanidade, então a dor não pode sobrepor essa coisa tão potente de África, ser o berço de absolutamente tudo que a gente tem de maravilhoso. Se as primeiras universidades estão no continente africano, se os primeiros estudos sobre astronomia e astrologia estão no continente africano, tem muito mais para a gente saber e para a gente valorizar e puxar para esse despertar do DNA potente que a gente tem a partir de curas, no caso, literária. E com essas curas, nesse caso literário, o Baluayê sempre nos protegeu porque é o orixá das curas. E chegamos ao fim de mais um episódio do programa As Letras Pretas. Muito obrigado, Kyo-san. Que aula, que generosidade, que escrita você teve conosco. Gratidão toda minha. Uma felicidade ter estado aqui com vocês, tá? E também quero agradecer imensamente ao nosso debatedor Juca Guimarães por mais uma leitura fiada, sensível e potente. Bem marcante. Eu lembro que o lançamento do livro causou muito burburinho, né, na comunidade negra e na literatura infantil, de modo geral. E foi um livro muito bacana, tanto que virou peça de teatro logo depois. É um livro que tem uma vida e uma sobrevida, um desdobramento muito bonito por conta da força da história e a beleza do Akin, né, que conseguiu superar uma situação bem complexa, com orgulho, ancestralidade e com um avô maravilhoso, né? E a Prefeitura de São Paulo comprou 60 mil unidades logo em 2020, logo que ele saiu, para presentear meninos de uma faixa etária que eles delimitaram e distribuíram como presentes num kit. Isso foi um gesto muito emblemático, que foi surpreendente também. E é o impacto do livro dessa história, né? E como você mesmo diz, é sobre isso. E é você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Esse livro que foi entregue para as crianças se chama O Black Power de Akin. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Até! Você ouviu Programa Letras Pretas.
uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.